Olá, o nosso trabalho é composto pelos integrantes Vitória Eduarda e Leonardo. A gente resolveu falar sobre o cientista do século XX, que é o Nikola Tesla. Quem foi Nikola Tesla? Nasceu no dia 10 de julho de 1856, em Izmir, que ficava no antigo Império Austro-Húngaro, atual Croácia. Nikola Tesla, que mais tarde seria um dos maiores inventores e cientistas da história envolvendo a eletricidade. Bom, no dia do seu parto, ocorreu uma tempestade que muitos consideravam um mau presságio. Só que sua mãe falou que ele seria um ser muito iluminado. E de uma certa forma, realmente, né? Ele foi muito iluminado. Porque ele trouxe eletricidade para a gente. E é muito importante lembrar que ele foi o grande inventor disso tudo, né? Se hoje a gente tem energia e tudo, graças a ele, né? Alguns detalhes do gênio. Filho de um sacerdote ortodoxo, desde pequeno foi treinado por seu pai para desenvolver memória e raciocínio. Sua mãe era descendente de famílias de inventores. Tesla, desde pequeno, adquiriu uma memória fotográfica genial e estava bem adiantado nos estudos e bem à frente dos demais alunos. Também aprendeu vários idiomas com seu avô e tinha um grande interesse, em especial pela eletricidade. Sua formação. Em 1875, com 19 anos, se matriculou na Universidade Técnica de Graz, na Áustria, para estudar engenharia elétrica e física. Porém, ele resolveu trocar de instituição, matriculando-se na Universidade Carolina de Praga. Neste período, teve um período de turbulência envolvendo em jogos de azar, bebidas e noitadas, gastando recursos que eram destinados para seus estudos. Envergonhado, largou a universidade e fugiu, tendo que trabalhar em serviços duros e com baixas remunerações. Seu pai buscou em Tesla e resolveu dar continuidade à vida. Busca por conhecimento. Tesla foi para os Estados Unidos em 1884 e, com uma indicação de um amigo, foi trabalhar no Edmilson Machine Works, em Nova York, com ninguém menos que Thomas Edison, inventor da lâmpada e outros inventos. Essa parceria que eles fizeram duraram um pouco. Edmilson Edilson era defensor da corrente contínua e Tesla era defensor da corrente alternada. E outras situações que incomodaram Tesla, que chegou a trabalhar 19 horas por dia e não recebeu nada por isso. Então ele ficou decepcionado e resolveu sair fora dessa irmandade que eles tinham feito. Ele saiu fora porque ele estava vendo que ele não estava tendo tanto reconhecimento. Outros rumos. Tesla foi tocar seus projetos, sendo um deles lâmpadas de arco, que teve financiamento de dois empresários. Mas o que não saía da mente de Tesla era o motor que ele imaginou e desenhou no chão. Tal motor de indução por corrente alternada passava a ganhar a vida em 1886 e ele também aperfeiçoou os geradores para impulsionar seus motores. A empresa Westinghouse licenciou esse motor e pagou uma fortuna para Tesla. Porém, os apoiadores da corrente contínua tentaram prejudicar Tesla, desmoralizando e acusando a corrente alternada de ser perigosa. Tesla e a Westinghouse e a corrente alternada. Primeira execução da cadeira elétrica. Iluminação da Exposição Mundial em Chicago de 1893. A partir daí, as pessoas puderam ver que a corrente alternada era mais indicada para o uso dentro de casas, em funcionamento de eletrodomésticos. Ele criou uma bombina de alta potência que saía de raios. A feira da Prefeitura de Chicago mostrou a exposição de Tesla, motor de indução por corrente alternada. Sistemas do Tesla para gerar energias cataratas da Niágara, nos Estados Unidos.
Bom, o que foi a Guerra das Correntes? A Guerra das Correntes, ou Batalha das Correntes, foi uma disputa que ocorreu nos Estados Unidos durante o século XIX, pela utilização da corrente contínua para a distribuição da eletricidade, e defendido por Thomas Edison, e em contraposição, a outra corrente era a alternada, que era defendida pelo George Westinghouse e Nikola Tesla. Bom, mas quem venceu essa corrente foi a corrente alternada, porque ela apresentava uma facilidade de variação maior de tensão com o transformador. Já a outra não tinha isso, sabe? Algumas curiosidades são: conseguiu a primeira imagem de raio-x antes de ser inventado, em 1898. Apresentou um barco acionado por controle remoto, mas não deram valor. Hoje em dia é usado no mundo todo. Comunicação sem fio. Ele fez demonstrações acendendo lâmpadas a metros sem fio, precursor do Wi-Fi. Tesla tinha um projeto de distribuição de energia elétrica para, para graça de todo o planeta. Usando bilhões de volts em seu laboratório, contribuiu para as ondas de rádio. Um dos maiores projetos de Tesla foi a construção de uma imensa torre de 68 metros para gerar energia elétrica, ligações telefônicas e sem fio. Essa foi a torre que eu falei no slide anterior, que foi construída por Tesla. Período difícil. Em 1901, os financiamentos começaram a parar, porém, ele não apresentava resultados concretos. Ao contrário de outro inventor, Marconi, que apresentou um projeto de comunicação sem fio, o que abalou muito Tesla. Em 1902, a torre terminou, mas Tesla não convencia os investidores. Em 1905, Tesla estava quebrado e parou de receber as patentes e não conseguia pagar os hotéis caros. Em 1911, o local onde era a torre começou a ser abandonado e, para piorar, começa a Primeira Guerra Mundial. Então ficou muito mais complicado, porque eram outras coisas acontecendo, era fome, era guerra, era briga. Então piorou muito o estado de Tesla. E assim, o maior sonho de Tesla virou sucata. Ele perdeu tudo, inclusive o sonho de fornecer energia de graça para o mundo. Últimos momentos. Tesla era ambientalista, detentor de 700 patentes, um gênio. Há 70 anos continuava morando em hotéis de luxo, mesmo sem pagar as contas. Outros problemas que ele arrumou foi seu novo hobby em alimentar pombos. Outra ideia foi a invenção de um avião que decolava verticalmente. Aos 75 anos, foi homenageado pela revista Times, onde recebeu uma carta de Einstein em 1932. Em 1933, ele continuava a falar de suas invenções, inclusive o raio da morte, uma espécie de arma, Isso aos 78 anos. Em 1934, mudou-se para o Hotel Westinghouse e passou a pagar a despesa do hotel em um salário mensal. Considerações finais. É muito triste ver um gênio como ele morando de favor e sem dinheiro em 1937, aos 81 anos. Foi atropelado, sobreviveu, mas nunca recuperou. Porém, em 1943, foi achado morto no seu quarto aos 86 anos, sozinho. Antes mesmo de ser enterrado, o FBI foi no seu quarto e buscou seus pertences. Nikola Tesla, o gênio que não foi valorizado, e se hoje conseguimos utilizar computador, aparelhos eletrodomésticos, eletrônicos, cidades iluminosas e outras, devemos muito a ele. Obrigado, Tesla. Em sua homenagem, o empresário Elon Musk deu o nome aos seus carros elétricos de Tesla.
Aqui a gente colocou as referências bibliográficas e esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado, gente.